Manhã da Piedade está de volta e eu quero te lembrar desse símbolo que aparece no canto direito da sua tela. Com ele você pode conhecer e ajudar os diversos projetos da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Aponte seu celular para esse QR Code e conheça mais e também, se puder, nos ajude. Eu faço parte, venha fazer parte você também da nossa família. A Pastoral Universitária da PUC Minas e a Agência de Desenvolvimento Integrado, ADERE, começaram a série de lives Diálogos da Romaria, nessa segunda-feira. O tema da primeira live foi sobre o cuidado com a casa comum e teve transmissão da TV Horizonte. Também foi exibida pelo YouTube da TV e pelo aplicativo Rede Catedral. A iniciativa tem o objetivo de debater as questões ligadas ao cuidado com o meio ambiente que envolvem a segunda Romaria Arquidiocesana pela Ecologia Integral no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, realizada sábado. As lives serão transmitidas quinzenalmente. Quem participa com a gente para falar mais sobre as lives e como será o desenvolvimento deste projeto, nós conversamos agora com a Cícera Botelho Frazão, agente da Pastoral Universitária PUC Minas. Bom dia, Cícera, seja bem-vinda ao Manhã da Piedade. Muito obrigada, bom dia a todos que nos acompanham. A princípio, serão as lives e depois vocês pretendem realizar outras atividades? Quem pode participar e como que funciona? Sim, nós começamos essa segunda Romaria, né? Tivemos a primeira no ano passado, lá em Brumadinho, por ocasião daquela tragédia crime da Vale, né? E todo o movimento aconteceu lá. Nessa segunda, nós pensamos em uma proposta formativa, além do próprio evento, né? Que aconteceria no dia. Então, a ideia é a gente fazer um processo de formação das comunidades, né, das lideranças das comunidades de base, a curto, médio e longo prazo. Por enquanto, as lives estão nessa caixinha do curto prazo, né, mas a gente ainda vai pensar algo para o médio e também para o longo, de fato para que, de fato, o assunto não morra, né, que fique acesa essa chama da ecologia integral. É tão importante não deixar que essa chama se apague, né, Cícera? Porque também é um pedido do nosso Papa, a nossa casa comum, a gente cuidar do meio ambiente, nós mesmos estamos destruindo. E aí eu pergunto para você, Cícera, quem é que pode participar dessas lives? É aberto ao todo o público? Tem que fazer alguma inscrição, alguma coisa? Não, as lives são abertas, exatamente para que a gente possa atingir o maior público possível, né? Aqui, se a gente for pensar, a Arquidiocese de Belo Horizonte gigantesca, com as suas 300 paróquias, então a ideia é se a gente conseguir chegar em pelo menos uma pessoa de cada paróquia, já seria um sonho realizado. Mas, como no virtual, né, a gente tem ainda a facilidade do rever, do revisitar aquela live, e aí a gente pensa que pode ser um material que vai ser utilizado por todas as lideranças, de todas as pastorais, de todas as idades. Então, é aberto para todos, né? E quem são as pessoas que estão de âncora nas lives participando? Bom, nós pensamos para essa Romaria em equipes de trabalho, né? Então, nós temos uma equipe de trabalho que cuida da formação, que é esse percurso, né? Esse programa de formação. Nem vou falar um projeto, porque é maior que um projeto. Então, nós temos aí a Pastoral Universitária, nós temos o VEASPAN, nós temos o ADERE, dentro de uma sintonia, né? Para a gente conseguir com essa equipe de trabalho, ampliar o nosso domínio, vamos dizer assim. Uhum. Cícera, a gente entende, né? E tô falando, e aí eu falo no meu caso aqui, que é uma coisa muito óbvia. A gente cuidar da natureza, a gente cuidar da ecologia, a gente cuidar da água, é óbvio. Só que
toda vez que começa a mexer nessas coisas, parece que está mexendo numa caixa de marimbondo, né? O que não deveria ser é o que acontece. Pergunto para você, vocês tiveram alguns problemas, alguns empecilhos quando começa a mexer com isso? Inclusive, a proteção da Serra da Piedade, a Serra do Curral, isso tudo que a gente tem vivenciado e visto nos jornais. Nós temos uma equipe, e aí ela é coordenada, né, pelo Dom Vicente, que vem mais à frente desses problemas, vamos dizer assim, batendo mais de frente com esses problemas políticos que têm a ver com os problemas socioambientais, né? Por exemplo, a partir do crime da Vale, então tem uma equipe lá em Brumadinho, né, da Renser, que acompanha o desenrolar desse caso, né, desse crime, dessa tragédia que nós vivenciamos, e aí eles vêm apontando, né, quais são as soluções, o que é proposto, quais são as diretrizes, o que está no governo, o que está tramitando, quais são... Sabe, ele acompanha essas coisas com essa equipe de lá. Nós aqui, enquanto equipe da formação da Romaria, nós não tivemos ainda... nenhum trabalho nessa perspectiva, né, de ter que bater de frente, de ter que defender algo. Claro que as próprias lives, elas já são um grito, né, elas são esse grito nosso enquanto pessoas que querem que essa casa comum sobreviva, que querem que essa ecologia integral, de fato, faça parte da vida de cada pessoa, de cada ser humano. Mas, assim, de frente, nenhum problema ainda não. E que permaneça assim, né? E que permaneça assim, amém, que o Senhor cuide e defenda vocês. Ô Cícera, ontem foi a primeira live, Cuidado com a Casa Comum. Qual é a avaliação que você faz dessa live de ontem? Pois é, nós começamos, é como se fosse um caminho, né? Nós chamamos de percurso formativo para trazer, de fato, essa ideia mesmo de caminho. Então, ontem nós tivemos como pano de fundo a Laudato Si. Nós estamos aí há 6 anos, né, com o documento que o Papa nos escreveu, e ainda engateando nesse documento, porque a gente não consegue absorver a imensidão, a riqueza que tem ali naquelas páginas. Mas, enfim, trouxemos, a partir da Laudato Si, ela como pano de fundo, mas a gente já não foi na perspectiva de explicar o documento, de falar o que tem, mas a gente trouxe algumas visões diferentes, mas que ao final elas estavam sintonizadas, né? E foi muito, muito gostoso quando a gente percebeu que no final todo mundo queria a mesma coisa, sabe? Eu vou explicar melhor, porque assim, nós tivemos 3 pessoas na live. Era um professor da PUC, o professor Conrado Galdino, a Camila, que ela é uma jovem da paróquia Boa Nova da Rense e está fazendo parte agora da equipe também do Secretariado Arquidiocesano das Juventudes, e a Elisa, que é a secretária da Rense. Então, assim, 3 visões, uma mais acadêmica, uma mais pastoral e uma jovem mais da realidade, que falaram seus pontos de vista a partir da Laudato Si, mas que, no final, embora cada um tenha uma perspectiva diferente de fala, as falas estavam todas sintonizadas, sabe? Eu acho que é o grito que se junta, cada um com seu grito, mas que, no final, olha, a gente precisa caminhar junto, a gente tem o mesmo objetivo, né? Então, acho que essa live... ela trouxe essa questão embora diferentes, nós queremos a mesma coisa. Então, deu uma aquecida no coração, sabe? Assim, aquele tipo discípulo de Emaús, assim, viu como é que aqueceu? Então, eu acho que é esse sentimento, assim, que fica, né? Foi muito bom. Que coisa mais linda isso, você falando isso, que é isso mesmo. Quando a gente está em unidade com a nossa igreja, ouvindo a voz do Papa, e você falou uma coisa maravilhosa, esse documento ele é riquíssimo, a gente não tem noção da profundidade, do tamanho da extensão e aonde ele quer chegar, e que chegue, né? Nosso desejo é que chegue. 6 anos é muito pouco para o projeto começar a caminhar. E vão ter mais 3 lives, e a minha pergunta é, você pode dar algum spoiler do que vem por aí? Eu vou tentar, mas vamos lá. Nós começamos, então, com a Laudato Si.
mas sempre tratando da ecologia integral, né? A gente traz a Laudato Si como esse apelo do Papa de uma casa que é comum, não só dos católicos, né? Como ele mesmo diz na encíclica, mas é uma casa que é de todos nós, de todo o planeta, de todas as pessoas de boa vontade. A partir daí, a gente vai falar sobre amizade social, porque a gente não consegue falar sobre ecologia integral se a gente não tem essa perspectiva da amizade social. E aí a gente vai colocar as pautas, né? O respeito para com todos, todas, a questão do ecumenismo, a questão, inclusive, do macroecumenismo, né, quando a gente pensa o interreligioso, mas todas essas pautas que nós temos emergentes hoje na nossa sociedade e que apontam para uma necessidade dessa amizade social. Então, a gente traz como pano de fundo da segunda live a Fratelli Tutti. Depois, a gente traz a economia. Então, a gente não pode falar de ecologia integral sem também falar da economia, né? E nós tivemos a recente lançada também a economia de Francisco e Clara. Então, o encontro que se deu virtual, mas que tem ainda a perspectiva, né, de acontecer em Assis, e toda aquela discussão de uma nova economia, o Papa, quando ele chama para participar, ele chama os jovens, exatamente por depositar nos jovens essa vontade, talvez, da mudança, né? Então, a gente traz a terceira live a economia de Francisco e Clara. E, por último, mas não menos importante, a questão da educação. Então, a gente não fala também de uma ecologia integral sem a gente falar de uma educação para o cuidado. E como pano de fundo, a gente traz o Pacto Educativo Global, que também foi lançado, né, no mesmo ano da economia de Francisco, e a gente vem trazendo as pautas que o Papa Francisco traz e que são fruto e consequência, né, desse cuidado da casa comum. Então, a gente, ao falar de ecologia integral, a gente fala de uma amizade social para a ecologia, de uma economia para a ecologia, de uma educação para essa ecologia integral. De fato, a gente percebe ao final das 4 lives que não existe, não é dissociado, né? Não é solto, não é cada um por si, mas que há o integral da ecologia é exatamente essa integralidade, essa totalidade, essa pluralidade das coisas que a gente precisa resolver enquanto sociedade e que estão aí para a gente poder discutir e chegar lá, né? Eu acho que a gente chega. Chega, se Deus quiser. Cícera, é tão interessante, porque ouvindo você falar, é tão claro, é tão prático, é tão óbvio, e que quando se fala, às vezes, na palavra ecumenismo, as pessoas têm tanto preconceito, porque é o diálogo, é o que a campanha da fraternidade trouxe para a gente, um diálogo, uma abertura a caminhar como irmãos no mundo nosso que Deus criou. Isso, para mim, é uma coisa simples e clara, objetiva, que as pessoas ficam causando polêmicas ao redor de uma coisa que, talvez, se a gente se unisse mais para cuidar daquilo que é nosso, né? Seria tão mais fácil, o diálogo aberto, fraterno entre os irmãos, mesmo interdenominacional, a gente caminhar junto como irmãos, né? E Jesus nos dá esse exemplo, né? Porque, por exemplo, o encontro dele com a samaritana, gente, não tem uma passagem que é mais clara do que aquilo, né? Então, Jesus ali, na realidade dele, conversa com uma mulher, né? Que aí a gente consegue trazer várias outras pautas também para essa discussão, uma mulher samaritana. Então, eles não conversavam, né? Pela cultura eles não conversavam, mas ali Jesus faz o milagre, né, do encontro. Pelo milagre do encontro, ele faz a cura daquela mulher, a conversão daquela mulher, e ela, como boa seguidora, ela dá o testemunho. Esse é um exemplo muito, muito concreto, né, do que seria esse respeito entre as denominações, do que seria esse ecumenismo que nós precisamos praticar. E quando a gente fala do ecumenismo, a gente está falando das igrejas cristãs, né? Imagina quando a gente pensa o interreligioso, né, como você mesmo trouxe, é um pouco ainda mais complicado, mas não há justificativa para essa complicação, né? Eu acho que parte dessa amizade social, dessa ecologia integral que nós precisamos praticar a cada dia.
É verdade, é o amar, né? O amar. Se a gente amar uns aos outros, não vale escolher, é para amar todo mundo, né, Cícera? Isso. Cícera, nosso tempo Exatamente. aqui corre demais contra a gente. Eu queria que você fizesse o convite para a próxima, para que as pessoas acompanhassem e não perdessem, porque é tanta informação importante, é tão rico esse debate, que era bom todo mundo ver. Lembrando que a TV Horizonte também transmite, né? Exatamente. Então, olha só, dia 21 de junho vai ser uma segunda-feira também, às 8h15 da noite, pela TV Horizonte, YouTube, a TV, o aplicativo, o tema sobre amizade social, né? Então, fica assim o convite muito caloroso, para que a gente possa participar, para que a gente possa acompanhar junto, discutir junto, ver quais são as outras perspectivas, para a gente poder ampliar o nosso olhar e caminhar juntos em Romaria nessa estrada, né, de uma economia, de uma ecologia, de uma educação, de uma casa comum que traga, né, essa vida plena, essa vida com dignidade para todos e todas. Participe com a gente, dia 21/6, Maravilhoso! 8h15. Segunda-feira, 8h15, transmitido aqui pela TV. Você pode se acompanhar pelo canal do YouTube. Eu também vou fazer o convite caloroso para você, para estar conosco na terça-feira de manhã, contando como que foi a live, o assunto, e que a gente vem aqui. Você faz na noite, no dia seguinte você vem aqui comigo. Pode ser? Pode ser. Combinado. Cícera, muito obrigada. Você quer deixar as redes sociais, os contatos? Eu deixo, nós estamos, né, na Pastoral Universitária da PUC Minas, então acompanha lá pelo Facebook, YouTube, Pastoral PUC Minas. O Instagram também, então a gente vai postando por lá também as novidades, as conclusões das nossas lives, das conversas que a gente tiver e as novidades também, o que vem por aí, alguns spoilers a mais, né? Então acompanhem lá. Joia demais, Cícera. Então, você acompanha lá, segue aí, @Pastoral PUC Minas. Cícera, muito obrigada pela sua presença aqui no Manhã da Piedade. Deus abençoe o trabalho de vocês, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço. Outro. E o Manhã da Piedade vai para o intervalo. Volta já já.